Pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Mais uma live do Palermo, noite de quarta-feira. Como é que você está por aí? Manda o seu recado, o seu alô, a cidade que você está nos ouvindo. A gente vai falando aqui. E quem está na Rádio Palermo também, né? radiopalermo.com.br, a rádio que tem como proposta desperte o melhor que há em você e a nossa, cada um. E ela fez uma mudança de vida muito grande e serve de exemplo para todos nós. E para você que não conhece, está chegando agora, vai servir de exemplo para você e também para conhecer um pouco dos encantos da cidade de São Tomé das Letras, em Minas Gerais. Aliás, é uma cidade que eu amo, gosto muito. Fui uma vez lá, mas a vez que eu fui, me identifiquei muito. Mérida.mystic, isso, Ponte Nova, Minas Gerais. Seja bem-vinda, viu? Obrigado aí pela audiência. Que recepciona as lá no chat também. E vou deixar ela contar um pouco mais isso aí, né? Vamos ver. Boa noite, Lu, tudo Olá! bom? Oi, boa Como é que você noite, tá? Cláudio. Tudo bem? Boa noite. Eu tô bem. E Tudo em você? ordem. Tudo Eu bem, tá. quanto tempo, É? né? É? Faz Quanto tempo. tempo, né? A gente não se fala. Verdade, mais de 10 anos. Olha só, hein? E, e como é que tá o tempo aí hoje? Como é que foi o dia hoje? Tá? Esfriou. Hoje esfriou. Tava bem calor esses dias, mas ontem veio uma frente fria, assim, um vendaval, e aí trouxe frio. Mas não tá daqueles É, congelantes, aqui tá, não. aqui tá frio também Tá hoje, frio? viu? Ontem estava mais calor. E aí no final da tarde começou uma garoa. Eu vi vídeos, né, nas redes sociais, minha prima postou, ela mora lá na Zona Sul, chovendo até gelo, né? Choveu forte ali. É. É, Aqui não. Diz que e domingo como é vai que chegar a chuva. Hã? achou? E como é que tá a movimentação aí da cidade? Olha, depois da pandemia está bem movimentado, né? Porque durante a pandemia a cidade ficou fechada, né? Não sei se você acompanhou, a gente foi, acho que é a segunda cidade no Brasil que não tinha casos de, do coronavírus. E então, e como a cidade é essencialmente turística, né? A gente ficou sem trabalho, porque a gente ficou fechado aqui. E parado mesmo, né? E aí depois voltou assim bastante, com bastante força. Acho que o turismo, acho que voltou com uma força, sabe? Depois dessa pandemia, acho que muita gente assim está priorizando viajar mesmo, aproveitar cada dia, cada ano, sabe? Então voltou com tudo. E fora isso também, né? Por conta, acho que da pandemia também, porque aqui é uma cidade com muito artista, né? Sempre foi. Mas durante a pandemia, acho que as pessoas tiveram mais tempo de praticar, sabe? E conversar com a galera para. Sei que formou-se bandas, núcleos, sabe? Depois da pandemia, assim, porque acho que ficou esse período sem trabalho para cada artista poder fazer sua arte, estudar, né? Aperfeiçoar tal. Então surgiram muito mais arte depois da pandemia. Mais grupos de dança, mais grupos musicais. Que legal. É, Cultura, cultura em peso aí em São enriqueceu. Tomé. Lu, É. antes da gente falar do chalé, falar mais da cidade, já tem gente perguntando aí sobre OVNIs. É, como é que foi essa sua transição? Você estava aqui em São Paulo, trabalhando CLT,
tinha um horário, né, seguindo aquelas regras que todo mundo segue, e de repente você deu um start aí na sua mente e você decidiu ir para São Tomé das Letras. Como é que foi esse start e como é que foi a mudança, né? Você sofreu muito, questão de saudade de família, como é que foi tudo isso até você é, ser uma cidadã, né, de São Tomé das Letras? Olha, foi assim, foi uma explosão de coisas, não foi uma coisa só, né? Foi um, uma explosão que aconteceu assim no núcleo familiar, né? Porque eu era casada. Quando eu fui trabalhar, porque a gente trabalhava na Rádio Boa Nova de Guarulhos, né? Foi assim que a gente se conheceu. Eu já tinha me separado. No entanto, eu ainda estava trabalhando, né, como você falou, com CLT, e tinha uma coisa chave também nisso tudo, porque é, é, porque quando a gente casa, pelo menos a primeira vez, quando a gente casa muito novo, a gente não vê algumas coisas importantes de estilo de vida, que sabe, uma coisa mais macro, a gente casa por outros motivos. E então, quando a gente, porque eu me casei em 21, com 41 que eu me separei, 42, então foram 21 anos casada. Então, eu nem sabia quem eu era, sabe? E com a separação, quando eu estava separada e trabalhando na rádio, eu comecei a vir muito para São Tomé, né? Porque eu conheci a Karina, que também trabalhava na rádio, né? E aí dali surgiu uma grande amizade, que ela estava indo casar, e eu com um rapaz da rádio também, e eu estava me separando, e a gente tinha em comum isso, que ela tinha acabado de voltar do Peru, e tudo que eu tinha de vontade na vida era viajar. E eu pensava em viajar para o Peru mesmo. E Santo Tomé eu tinha vindo uma vez só assim, mas eu nunca imaginei. Foi foi uma viagem turística, assim, eu nem aprofundei tudo. Aliás, nem, como eu estava falando, eu nem sabia direito quem eu era, né? Uma mulher quando casa, ainda mais quando ela é bem, porque eu sempre fui criada com bastante rigidez, sabe? Não podia sair viajando e tal. Então, e depois você casa e tal. Então você não sabe nada, não conhece nada. Eu nem sabia que tinha um estilo de vida assim, hippie, sabe? Um estilo que pessoa, porque Uhum. eu já tinha comigo essa coisa é, do incômodo, das diferenças sociais, sabe? É, porque quando você tem um pouquinho de ascensão, que você tem um carro melhor, e você trabalha, né, com pessoal em vulnerabilidade social, aquilo me incomodava muito já, sabe? Então, sei lá, então eu já tinha esse espírito em mim. Enfim, aí eu comecei a vir muito para Santo Tomé, né, nesse tempo, assim, porque tinha Karina em comum e a gente era perto, né? Era o mais próximo de Machu Picchu que eu conseguiria chegar, né? Porque é próximo de São Paulo, tal. Verdade. E é, e aí também eu tinha acabado de me separar, então eu acabei curtindo a adolescência tardiamente, sabe? Então é aí que eu fui começar a ver a noite, a ver festas. Se bem que eu saí em São Paulo, tal, não era tão presa assim, tal, porque eu já era do teatro, tal, que né, já é um movimento mais amplo, não é tão não era Sim. muito fora da minha caixinha familiar, né? Que minha família toda era bem assim convencional, mais tradicional, né? Eu sempre fui um pouco mais fora da caixinha. E aí eu sei que eu comecei a vir para Santo Tomé e aí numas férias aí da ainda estava trabalhando. Ah, foi o seguinte, no dia 21 de dezembro de 2012, segundo a profecia maia, o mundo ia acabar. E eu nunca fui Isso. mística, eu trabalhava na rádio, mas eu não era mística. Eu tinha birra com religião, eu não
conseguia nem mais ouvir nada disso, sabe? Porque as religiões, eu percebo que não me beneficiaram, sabe? Do jeito que chegavam até mim, não beneficiaram o meu jeito de ser, tal. Então eu tinha birra e misticismo não era minha vibe. Mas a Karina, que era muito dessa praia, e aí na rádio, né, tudo que a gente fazia, sempre tinha convidados, tal, que falava disso. O que eu fiz? Eu aproveitei dessa data, falei, aproveitei, e era meu aniversário, 21 de dezembro. Aí eu vim para Santo Tomé para comemorar meu aniversário pela primeira vez na vida, sem família, sozinha, sabe? Adolescente mesmo. E aí eu vim pra cá. E aí, no alto da montanha, eu sem misticismo, sem nada, mas no alto da montanha, É. eu me separei do grupo, que nós viemos em amigas, eu tava dando carona, tal. E aí eu fiz tipo um batismo comigo mesma, assim, sabe? Falei, agora ninguém mais vai mandar na minha vida, eu não vou seguir mais cabeça nenhuma, não tem pai, não tem mãe, não tem dogma, não tem ex-marido, não tem nada. Eu falei, agora eu vou fazer o que eu quero. Mas isso assim, também não foi só uma luz que bateu, pai. Eu estava fazendo terapia nessa época, foi com muita terapia que eu consegui, sabe, chegar naquele. Não, você é mulher, porque eu era casada e tenho 3 filhas, então, por uma. Hoje eu vejo. Hoje a gente sabe que tem um nome assim, né, para isso. Fizeram uma alienação parental. Eu não era adequada para ser mãe. E eu tentava, mesmo com tudo, mesmo separada, eu tentava ser o mais adequada que eu pudesse. E com a terapeuta, ela, inclusive, foi da casa André Luiz que eu consegui uma sessão, terapia breve, 16 semanas. Então era resolver ou resolver. E aí ela me falou, ela falou, não, você tem direito, uma mãe tem direito. Mãe, eu sair do lar? Como assim eu? Não existe. Ela falou, não, pode. Eu falei, pode? Então, isso já foi a primeira choque para mim, sabe? Culturalmente, para mim mesmo, né? Era anti, né? A maternar na minha cabeça, assim, né? No que eu sentia. Mas aí, enfim, deixei as meninas com ele e tal. Você se sentiu. Hã? Você se sentiu contrariando uma convenção, isso, social? Completamente, completamente. Por mais que eu tivesse. Eu não tinha nem convicção das coisas que eu queria, mas minha alma pedia muito. Eu não achava que pudesse acontecer, sabe? Que uma mãe pudesse sair de um lar. Mas enfim, eu saí e tal. Então as meninas ficaram com ele. E aí eu vim passar o aniversário aqui em Santo Tomé. E aí eu fiz esse meu batismo. Falei, não, agora foi empoderamento. Eu falei, não, vai ser. E tem que ser alegre. A vida. Porque era assim, Cláudio. Numa época anterior à separação, era muito triste, assim, sabe? Eu tinha pensamentos horríveis, assim, sabe? Contra a minha própria vida ou contra a vida de outra pessoa, sabe? Porque eu tinha muita raiva, eu achava a vida muito triste, do jeito que eu estava levando, né? Então, eu vi uma possibilidade. Falei, não, então eu posso. E, enfim, e aí beleza. Aí eu tinha que voltar para a rádio para fazer um programa, porque eu fazia programas assim, pontuais, né? Então, tinha lá o mês de dezembro, que a gente fazia as frases de Jesus, fizemos o finados, de finados a gente tocou na rádio, eu e a Karina, a gente se afinou, então a gente produzia juntas tal, era muito legal isso. E aí eu tinha um programa para colocar ao ar no dia 24 de dezembro. E aí o meu primeiro revolução depois desse que eu comigo mesma me empoderei e falei, não, agora eu vou falar os meus nãos e os meus sims. Eu liguei para o Gender, que era o nosso chefe, diretor da rádio, e falei assim, então, não vou trabalhar não, viu? Não vou trabalhar. Não, mas você tem que trabalhar. Eu falei, então, não vou trabalhar não, dá o play aí, os meninos já tá gravado, os meninos da sonoplastia só soltar, não vou trabalhar. Porque eu não tinha dormido, porque eu queria ficar mais, porque eu decidi. E aí não vou. Inclusive, eu ia dar carona para as meninas para voltar. E eu falei, gente, seguinte, não dormi, não quero voltar, não faz sentido eu voltar. E eu fiquei.
E nisso, depois eu voltei, depois a conclusão foi que eu levei um pé na bunda do diretor. Mas aí eu dei Aham, graças a Deus, porque era o que faltava, era mais uma coisa que faltava para, sabe, várias coisas foram acontecendo no mesmo ano, sim. sabe? Então, e aí eu fui voltando, voltando. Aí eu passei um mês aqui, vivendo mesmo na mesma cidade, e ali eu já. Ai, já foi diferente. Passar um mês aqui já começou a tomar mais conta da alma, sabe? Eu ainda não programava de morar aqui, porque daí desse janeiro que eu passei aqui, eu vim morar só em setembro. Mas foram várias vezes voltando até que eu achei essa casa. E aí as coisas foram se confirmando, sabe? Eu nem sabia como, porque depois que eu saí do casamento, eu não sabia nem como andar, não sabia nem pagar uma conta. Até hoje tem problema de pagar conta de carro, pagar imposto de renda, porque eu não sabia nada, fazer nada sozinha, Uhum. sabe? E aí eu fui reaprendendo tudo na vida. Mas enfim, e aí tô aqui, aí caí numa cidade mística, numa casa histórica, e aí as coisas foram acontecendo e vem acontecendo. E você, a partir do momento que você se estabeleceu aí em São Tomé, como é que você trabalhou isso, né? Eu fico me colocando no seu lugar, por exemplo, essa questão do trabalho, da manutenção, da sobrevivência. Como é que você lidou, com isso no primeiro momento e a partir do momento que você começou a trabalhar, as coisas começaram a fluir? Não, nunca foi fácil, até hoje é a muito custo. É, foi, foi indo assim mesmo, sabe? Sem planejamento e meio driblando, e vem sendo assim, driblando com o que tem, né? Quando eu cheguei, porque a minha profissão anterior à rádio era professora de teatro, né? Eu dediquei vários anos da minha vida dando aula de teatro. Então, quando eu vim para cá, foi a primeira coisa que eu busquei, dar aulas, né? Escola, tal, e até que eu consegui no CRAS, dar aula de teatro pelo CRAS, mas muito afastado. Então, eu dava aula na roça, no meio de vaca, galinha, uma sala. Legal. Ai, o gato causando aqui. Era uma sala, era muito bizarro, era muito diferente de tudo. E olha que eu já trabalhei assim, eu dei aula em orfanato, dei aula em, cara, em vários lugares, mas desse jeito nunca. Era uma sala, o tamanho desse quarto, assim, pequena, 3x4, com todas as séries lá. Porque era no meio de uma fazenda mesmo. Então, todo mundo da região vinha. Então, desde a primeira série até a oitava, até o colegial. E aí eu dava aula de teatro à tarde para essa galera. E, enfim, só que daí a remuneração era muito baixa, baixíssima. E aí eu falei, caramba, o que que eu vou fazer? E aí, com a amizade com a Karina sempre foi artista nas áreas de manuais, né? De fazer artesanato, Uhum. camiseta. Ela é uma baita artista, né? Pintora, Sim. maravilhosa. E ela já estava nessa pegada assim. Ela já queria, já vislumbrava essa vida fora de São Paulo. Ela já queria uma vida assim. Eu nem vislumbrava uma coisa dessa, sabe? Para mim, ó, para mim aquele negócio de se nada der certo, vida é hippie era só meme, assim, sabe? Eu nunca pensaria numa coisa dessa. Mas a gente começou a tentar, porque daí ela veio morar também. A Karina também saiu da rádio e veio morar aqui. Uhum. E daí sempre, todo final de semana, a gente bolava alguma coisa para fazer. Ou vendia algum artesanato. Como a minha casa ela fica num lugar estratégico, assim, indo para a pirâmide, do centro até a pirâmide, então passa muita gente. Então, é oportunidade atrás de oportunidade. Então, eu já fiz lanche, já fiz café, suco detox, já montei um bar, ia virando, sabe? Lojinha, brechó, cada, cada época alguma situação. Aí até que eu parei de dar aula, porque não estava
mais fazendo sentido, não estava me fazendo feliz. E aí, muitas pessoas começaram a me procurar para vir para Santo Tomé. Aí que eu me liguei. Nossa, eu tenho uma casa, tal, e vou hospedar, porque aí as pessoas me procuravam querendo vir aqui, amigos, tal. E aí eu vi uma oportunidade de negócio. Lá em São Paulo, ninguém dava. Eu nunca dormi no apartamento de ninguém. Como que agora eu vou ficar recebendo todo mundo aqui? Aí eu falei, então eu vou hospedar. Aí eu comecei a hospedar. Foi assim que começou. Que E da aí até hora. hoje eu hospedo. Hã? Que da hora, né? E até ia te perguntar isso, né? Como é que tá essa questão hoje, né? As pessoas fazem reserva com você e aí ficam hospedadas. Como é que é a estrutura aí do seu chalé? Então, é assim, primeiro que ele fica super bem localizado mesmo, né, entre a praça e a pirâmide, então, e ele é histórico, assim, tem várias histórias dele. Foi construído na mesma época que a pirâmide. Aí quando meu pai ficou sabendo que eu ia hospedar, falou, pelo amor de Deus, que maluquice é essa? Gente que você não conhece dentro de casa, não, constrói um quartinho lá no fundo, se tranca lá dentro. E esse quartinho que eu construí era um pombal. O cara tinha pombo correio aqui. E aí e depois foi um Caramba. quartinho de boneca. Muita coisa louca, assim, né? Porque aqui foi bem na época dos hippies mesmo, né? Que a cidade começou a receber gente de fora, né? Porque antes aqui eram os barões, os escravos, né? E depois o pessoal da pedreira. Aí, com a leva hippie, que começou a chegar a gente atraída, né? Pelo misticismo, pelas belezas naturais e tal. Então, a casa tem toda essa aura, né? Então eu me achei assim, porque me vi uma ótima anfitriã. Eu já falei, eu sou a tia hippie que você vem visitar, então aqui não é uma pousada tradicional que cada um tem seu quarto e no final do corredor fica a recepção, o banheiro, gente, é tudo assim, ó, Uhum. permacultura, arte por toda parte, e eu fico aqui com as gatinhas, com o cachorro. Então eu virei isso, uma hostess, tanto que eu chamo aqui de hospedaria, não é nem o hostel, mas é como se fosse o hostel, né? Que é cada um, só que cada um com seus quartos. Então aqui eu tô gravando agora no quarto, fazendo a live no quarto de casal, porque lá no meu quartinho não estava pegando direito a internet. Então, eu tenho um mezanino, que foi a primeira. Quando eu entrei nessa casa, eu olhei para o mezanino e falei, gente, eu já vi isso aqui em algum sonho, assim, sabe? Fazia, mesmo que eu nem sonhasse assim, com a possibilidade de viver, já sonhava, para mim era uma coisa onírica mesmo, de algum filme, enfim. Uhum. Mas aí tem esse lugar. E aí agora eu fiz um outro para solteiro, porque tem muita gente que procura aqui vindo sozinha também. Então, eu dou todo o acolhimento, eu faço a hospitalidade, dou dica, consultoria, e assim eu vivo, faço passeio turístico quando posso. Eu vejo que você tem participado aí de alguns eventos, né? Tem eventos aí de música, é isso? É, isso foi uma grande. Porque desde que eu trabalhava na rádio, eu já tinha vontade de fazer mais coisas, né? Até cogitamos a possibilidade de fazer. Eu sempre, depois que eu me descobri, o teatro possibilitou isso, né? Deu é, lapidar a É. comunicação, né? Aí eu me interessei muito pela comunicação, muito. Então, eu sempre quis fazer coisas. Por exemplo, essa live, por exemplo, fazer vlog no YouTube, ou falar sobre um assunto. Eu gosto de me comunicar, né? E aí eu tive a honra de ser agora convidada para apresentar os festivais, festas aqui. Porque aqui, ó, aqui, além de assim eu vejo muitos benefícios aqui em Santo Tomé, estando aqui. A falta de violência, né? A falta de trânsito. Falta não, né? Não tem trânsito, enfim, várias coisas. Mas também exercitar o meu lado artístico, mais, né? Então eu já dancei, eu já Sim. cantei, eu já fiz teatro e agora eu estou apresentando. É outro sonho
assim que eu, sei lá, sabe assim, eu lutei muito para isso, mas achava que pudesse nem acontecer, sabe? Aí eu fico Aham. super honrada, Que da hora, feliz. Lu. Nossa, eu amo, 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 amo. E me vejo muito nesse papel, porque eu conheço as pessoas, conheço realmente a cidade, vou aos bares, sou amiga de todo mundo, assim, porque aqui, quando às vezes parece até uma heresia eu falar quando as pessoas perguntam de misticismo, OVNI, não sei o que lá. Eu falo, gente, eu não sei muito disso. Da feira mística, eu falo, gente, eu tô por fora, porque eu me interesso pela arte, pela cultura, por esse viés que eu faço, que eu transito, que eu me comunico, que eu entendo, que eu percebo a vida. Aham. Então, eu estou muito ligada aos movimentos artísticos e culturais aqui. Que da hora. Mas você nunca viu nada estranho aí durante esse Já, período? eu já vi, eu sou igual São Tomé, só vendo para crer. Eu já vi. Sério. Mas eu, com o meu lado cético, eu sempre busco uma explicação. Mas dessa vez que eu vi, eu não achei explicação, não estava sozinha, nem drogada, louca, estava tudo bem, a gente só estava tomando uma cervejinha na laje e a gente viu um objeto, quer dizer, a gente não viu o objeto, a gente viu uma luz diferente. Ela, sabe, ela vinha como se fosse um avião de longe, mas com um farol muito grande, sabe? Vindo, vindo, e depois É. ela foi embora para outro lado, do nada, assim. Então não era Starlink, não era drone, não era. Não sei o que era. Então, para mim, é óbvio, né? Mas E tava, tem muito interesse, e assim. tava baixo. Hã? E tava baixo. A luz estava baixa. Deu para É, ver bem. era mais baixo do que um avião. Era como se um avião fosse bater. Tanto que eu fiquei olhando e falei, porra, velho, parece que vai vir pra cá, assim, sabe? Era mais baixo que um avião, assim. É. E depois sumiu, assim, sabe? Então, estrela cadente, eu não sei o que é, eu não sei. São tantos os fenômenos, a vida é tanta coisa, né? Tanta. Não sei o que é. Agora, Lu, como que é para a cidade, né? Por exemplo, o poder público, que aí deve ter uma outra visão da cidade, uma outra visão da região. Como que é essa comunicação entre essa parte mística, a parte do poder público, turistas, pessoas de outras religiões que provavelmente moram aí e não seguem esse viés místico? Essa comunicação eles conseguem ali se conversar um com o outro? Eu vou te falar, sim, e o motivo. Antes dessa leva, né, do místico, da cidade ser turística e tal, o pessoal aqui vivia o quê? Da pedreira. Aqui nunca teve miséria, assim, de fome, passar fome, essas coisas, porque a pedreira sempre deu emprego para homens, mulheres, para ter aquele salário e tal. Com a chegada do turismo, e aí era a maioria católica, em massa, catolicismo. Com a chegada do turismo, o que as pessoas perceberam, os nativos? Que o turismo dá dinheiro, que é mais fácil do que quebrar pedra. Então, o negócio deles é aceitarem o místico, o esotérico, sabe? Os hippie, essa malucada toda, porque aqui vem gente procurando tudo, Cláudio, tudo. Tanto terapias holísticas quanto tudo. Vem gente para procurar como um lugar de cura. Então, Uhum. isso eu estou imaginando eu, porque é muito mais fácil do que a pedreira. E com isso, poder hospedar, poder ter restaurante, na informalidade, porque aqui é tudo informal. Aqui não tem, sabe, aquelas grandes. Você vai montar agora uma franquia, você tem que ter. Não, é como eu hospedo em casa, muitas pessoas começaram assim, e hoje elas têm grandes assim, né, para o padrão da cidade. Por exemplo, pousar de 3 andares,
já está com carro, entendeu? Então viram o potencial. Então aceitam, entendeu? Porque é melhor. Entendi. A questão financeira acaba ajudando, né, a entender melhor E o poder público estas também. O questões. poder público, ó, da época que eu vim para cá, mudou muito, muito, muito. De 10 anos mudou bastante. Aqui não tinha médico, secretaria da cultura, era uma bagunça. Agora já temos uma secretária do turismo que tem um olhar vindo de fora, sabe? Porque aqui, ó, o que acontece? Aqui não tem escola depois do ensino médio. Então, o que acontece? Ou as pessoas têm que estudar fora, é que agora tem internet. Mas ou as pessoas iam fora, ou as pessoas que trabalham aqui não têm estudo, ou vêm de fora. Porque aqui não tem aprimoramento para o ensino. Então, desde que eu vim para cá, eu rezava, falava, pô, tem que chegar alguém com essa visão, sabe, turística, porque aqui tinha potencial turístico, mas não era uma cidade turística, tinha caído fora de vários roteiros mineiros, sabe, que a gente faz parte de alguns roteiros. A gente tinha perdido isso por papelada, por burocracias. Então veio uma secretária, né, que aqui não tem, é o departamento, não é secretaria da Cultura e Secretaria do Turismo, é um departamento com uma secretária. E as duas são mulheres do turismo, é a Carla Gonzalez e da Cultura é a Josiane. Então a gente tem, e aqui, como a cidade é pequena, a gente tem uma comunicação mais fácil. Não que seja tudo fácil. Até hoje eu tenho embate, até hoje eu peço as coisas, não tenho muita ajuda, sabe? Elas vão ajudando o que elas podem. E eu vejo que a cidade está assim, percebendo. Eu acho que tem muito mais potencial, sabe? Muito mais potencial. Podia soltar o freio, acho que não sei nem se fica bem falar, mas tem um pouco de ego, acho que o ser humano tem um pouco de ego, o medo ainda da concorrência, de você, sabe mais que eu pegar. Então, quando os seres humanos vê que a competição não leva a lugar nenhum, que o legal é a cooperação, acho que os seres humanos, qualquer comunidade, qualquer ambiente fica mais legal, entendeu? Então ainda tem esse pouquinho de, sabe, para boom. Mas mudou muito de quando eu vim para cá para agora. Já tem várias ações, tem muita gente que ainda tem, como todo lugar, né? Tem a galera que é contra, que, enfim, né? Como se fala? A oposição, acho que faz parte, né? Mas faz parte, acho que é saudável também, né? Senão também. Mas acho que tá crescendo. Acho não, tenho certeza que tem crescido nesse sentido, assim. Deixa eu falar o nome do pessoal que está aí acompanhando. Sim. Stefânia entrando, Movimento Espírita está aqui, a Mary da Mystique está falando, sem dúvida tem muito mais potencial. Edivaldo Ranzani, valeu, seja bem-vindo. Deixa eu ver quem mais está aqui. Rita Roots 89, Ricardo Melo, o Alex E a galera Jacob, que tá aqui? valeu. Tinha um aí te saudando também, deixa eu ver se eu acho aqui. Leonardo Fontes está aqui, o Vandier, a Maris Leme, Elvi Moraes está. O Thiago Silva, amém, meus irmãos, valeu, Thiago. A Nessa Silva, 2013, também está aqui. Janete Borges, valeu. O Laírson Campos, Adeilson Lucas, a Lareina Casa, o William Ferreira, que comentou sobre os OVNIs aqui. O Gilber Oliveira, boa noite, Lu. Que joia, boa noite. Eu tô vendo aqui também, acompanhando alguns. Ô, gente, fala aí, vocês já vieram em Santo Tomé? Você já veio, né, Cláudio? Fala aí, gente, vocês já vieram em Santo Tomé? Eu Como foi a fui em experiência de 2000 vocês? Eu estive em 2017 participando aí da jornada mística e foi uma ação com o
pessoal da Casa Viva, que é um espaço de terapia, de meditação aqui em Guarulhos. E até quero conversar com você, viu, Lu, mais para frente, de reativar a jornada, não com esse nome, né, mística, mas a gente vai colocar um outro nome para levar o pessoal aqui de São Paulo, Guarulhos, aí para São Tomé. Eu quero reativar esse evento aí e levar para São Tomé. Legal, que eu puder ajudar, América, eu falo que eu não sou mística, mas eu vivo jogando um tarozinho, vivo tomando um banho de erva. Ó, um abraço de Recife aqui, valeu. Tutagama também. Eu acho. Ela disse que ainda não teve a oportunidade, mas pretende ir logo. Joana, irei em São Tomé dia 19 agora. Olha aí que da hora. Vai ter um vai show, conhecer a Lua. vai ter um show não, a festa de agosto. Aqui todo mês de agosto tem uma grande festa com atrações ao vivo, gratuitas. Então esse ano vem Vanessa da Mata, Shima Roots e Paula Fernandes. Assim, os maiores nomes, fora as atrações daqui. Tô vendo a galera aí. Roots é legal, da hora. Gente... Tatu tá falando que vai se hospedar na sua casa e vai fazer tatu em você. Ó. Ai, adoro! Ó, eu tô com os braços aqui, o vago, hein? Tem uns espaços aqui na pele ainda. Eu sou toda tatuada. Eu tô fazendo, como que fala? Fisioterapia, que eu tô aqui sentada, mas eu tô com uma dor do caramba. Descobri que tenho nervo ciático. Até o ano passado eu não sabia que isso existia. Eita. Nossa, agora não esqueço mais. E a fisioterapeuta falou, nossa, você tem bastante tatuagem. O pessoal daqui ainda tem curiosidade com a gente de fora, sabe? É engraçado, assim. Aí eles sempre têm um viés, assim, para perguntar alguma coisa. Eles ainda estranham também, porque aqui tem muita gente tradicional também, né? Os nativos são bem tradicionais, apesar de aceitar a cidade, ainda são mais tradicionais. Imagino. O Tuta, também quero fazer tatu, viu? Vamos conversar aí. Jesse Dogbino também está aqui. A Tuta lá na frente, né? Lu, parabéns pela sua sanidade, por ser uma pessoa que soma na montanha. Verdade, né? Vencedora. Tô medicada. 360 tá aqui. Não, muitos anos na costa, a gente tem que aprender alguma coisa nessa vida. É verdade. Já sou vó, né? Eu já tô no arquétipo de vó, então são várias coisas. A adolescência foi tardia, mas aí tem meio vó, porque eu ainda sou muito, apesar de já ser vó, ter passado 50, ainda tenho muita vontade de fazer muitas coisas, né? Então, às vezes, eu me pego muito ativa, assim, como se eu tivesse 30 anos. Aí o corpo não aguenta, fala... Sabrine Santos, a Flávia Chianello, beijos do Rio. Valeu, Flávia. Você está falando de que bairro aí do Rio? O Edivaldo, conheço São Tomé desde a lenda que nunca se chegava à cidade pelo caminho programado, e aconteceu comigo. Que lenda é essa aí, Lu? Você sabe? Não sei como é que é. Lê de novo. Sem programado? Ele fala, a lenda que nunca se chegava à cidade pelo caminho programado, e aconteceu com ele. Provavelmente ele fez outro caminho aí. Não sei, às vezes é o Waze que manda por outro caminho. Essa lenda não sei não. Tem a de Machu Picchu, né? Que tem a gruta aqui, que supostamente dá lá em Machu Picchu, e tem um cidadão que viveu aqui, que chama Chico Taquara, tem até foto dele, ele viveu mesmo esse, né? Não é aquelas lendas, eu vi ET, eu vi gnomo e tal. É físico mesmo. Mas diz que ele tinha passagens subterrâneas aqui em São Tomé e lá para Machu Picchu. Tanto que lá em Machu Picchu fala que esse mesmo senhor aparecia lá mesmo. Então fica essa lenda aí. Sério? Que viagem. Eu tô querendo fazer essa viagem para comprovar, só que ainda não deu. Tô louca para comprovar, não, para colher informações, né? É verdade que o exército fechou essa gruta? Uhum.
Não sei se o Exército, ela é fechada por decisão judicial, mas conta-se que o É. Exército, junto com uma televisão, percorreu longas distâncias da gruta com cilindro, com aparato e tal, mas que não deu mais para perseguir, então voltou. E aí, como ali nessa gruta, ela fica embaixo de uma pedreira ativa, pedreira é explosão, é dinamite que explode. Então, diz que tinha perigo das pessoas ficarem lá, né, presas. Já deve ter morrido muita gente ali. Moroná, né? Ah, com certeza, viu? Andrizinha 1309 entrando aqui, Modesto Quênia, a Flávia, que é de Niterói, a terra lá do Paulo Gustavo, diz que quer conhecer, é louca para conhecer São Tomé. O Edivaldo falando que conheceu o início da comunidade Harmonia, uma época sem GPS e sem celular. Vevé 136 também mandando boa noite. Pessoal, ó, vão para São Tomé, fala com a Lu, se hospeda lá, para vocês Venho, conhecerem a venho. cidade, que é fantástica. E uma coisa que Dou me impressionou em São consultoria. Tomé, Hã? uma Dou coisa que me consultoria, impressionou em São Tomé, consultoria, isso aí, dica. é a quantidade de cachorro que tem aí, né, Lu, nas ruas, É né? verdade. Ó, cachorro é uma coisa à parte aqui. É, muito, porque eles vivem na rua, nas ruas mesmo, e muita gente relata que estava andando e que se perdeu e que cachorro que veio trazer, ou que estava com medo de ir em algum lugar, aí só foi seguindo cachorro. Mas é muita gente que relata isso, muita gente. E eu mesmo, assim, é que agora eu tô com uma cachorrinha e tal, mas eu ando muito pela natureza sozinha, então tem sempre um cachorro. E um cachorro, primeiro mulher, né? Mulher não fica segura de tudo em lugar nenhum, né? Tem sido Sim. um desafio para a gente no nosso, né, no nosso tempo. Mas ter um cachorro do lado é tudo, gente, é tudo. Inclusive, agora tem, como que se fala? Veterinária em Santo Tomé. Antes não tinha veterinária. Agora tem a veterinária, está atendendo minha cachorra. Quem quiser fazer, eu vou até fazer um apelo aqui. Os cães, eles ficam na rua aqui, então de vez em quando a gente faz movimentos para os cães. Então, roupinha e tal. Ela vai fazer um apadrinhamento É. para vacinar. Então, ela vai vacinar 100 cães. Eu esqueci o nome da vacina, não é raiva, não, uma outra vacina aí para uma doença. Ela vai vacinar 100 cães. E quem quiser apadrinhar, R$ 25 custa cada vacina, então cada pessoa que padrinhar vai né, tá vacinando um cachorrinho e aí vai concorrer a vários, vai fazer um sorteio. Aí tem Legal. hospedagem, café da manhã, pizza, filtro dos sonhos, várias coisas. Depois eu publico nas minhas redes sociais. É a Gabi, veterinária, maravilhosa. Ela vem em casa, ela vai para a roça, ela vive aqui em Santo Tomé, sabe? Fazendo atendimento, porque a gente não tinha profissional antes. Agora já está chegando alguns profissionais também, que era outra coisa diferente, que não tinha quase nada de profissional aqui em Santo Tomé. Agora já tem chegando uma galera. Que da hora, que bom. Estão te perguntando aqui, ó, vou estar em São Tomé dia 19. Lu, qual a possibilidade de eu tirar uma foto com você? Ai, isso é muito engraçado, porque como aqui a cidade é pequena e eu falo muito de Santo Tomé, eu É. faço muito vídeo, eu tenho muito fã. Eu não imaginava na minha vida que eu fosse ter tanto fã. Eu imaginava assim, se eu fosse trabalhar na Globo, alguma coisa, que fosse ter uma meia dúzia. Mas saindo aqui, às vezes tem meia dúzia de gente, eu acho muito engraçado. E até hoje eu não sei muito bem como lidar com isso. Gente, mas é prático, é básico assim, ó. Me viu na rua, é só falar, hip chique. A gente tira foto, abraça. Eu só não gosto de vir na minha casa. Tem gente que vem na minha casa
Hip chic, hip chic. Gente, não dá, porque que eu hospedo, ou eu tô fazendo live, ou eu tô dormindo, ou... Não, na minha casa não. É, Na minha casa só os hóspedes. Agora, na rua, nossa, pode me encontrar. Me chama pra sair. Eu dou muita dica, né, de final de semana. Eu falo, ó, gente, vai ter tal coisa, vai ter tal coisa. Então, já é uma dica de onde eu estou indo. Então, marcar um encontrinho, sério. pô, mas tem uma coisa boa aí, Lu, que eu jamais esqueço, que é a pizza na pedra. Que É muito bom, né? coisa fantástica. Você, você é Muito vegetariano? bom. Você é vegetariano? Não, não sou. Então, tem uma pizzaria aqui, uma pizzaria não, é uma pizzaria também, mas eles servem também na pedra, comida na pedra. Então vem aquele bifão com aquelas Olha, batatas fritas. Então fica 10 minutos, aquilo ainda tá. Ai, velho. Nossa, deu até fome. Aqui come-se bem. Mineiro sabe fazer comida. Além da a cidade não sabe? é só feita do misticismo e das belas cachoeiras. Aqui a comida é boa. Inclusive, tem muita comida aqui, muita não, mas alguns restaurantes têm aquela comida tradicional mineira mesmo, sabe? Com as pretas, com toda a ancestralidade, sabe? O próprio, como que chama? Panelinha. Acho que é o mais Hum, tradicional, assim, é. Então, nossa, aqui você come bem. Come bem. Doce, né? Queijo. Aqui nossa, é bem bom, assim. é. Minas, Minas é bom demais. Ó, o É bom demais. Edivaldo tá falando aqui, ó. São Tomé é um toque na alma dos que antecipadamente já foram escolhidos. Essa menina, por exemplo, já pertencia a São Tomé, só foi uma questão de Essa, tempo. É verdade, né, Lu? essa menina é bom. É, eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Porque, nossa, de verdade mesmo, eu me acho tão pertencente aqui. Eu acho que é tão a minha cara. O meu pai mesmo, meu pai é uma pessoa super tradicional. É o que eu mais ouvi dele, assim, sabe? Mas por que a arte? Por que isso? Por que você pendura pano? Por que isso? Por que você é assim? Ele olhava para essa casa e falava, não é que é a sua cara mesmo? Sabe? Eu me sinto muito fluindo aqui mesmo. Eu não me lembro como que eu era quando você me conheceu. É que você me conheceu também numa época bem difícil da minha vida. Na época mais difícil da minha vida, né? Eu nem sabia quem eu Hum. era. Mas como que eu era? Fala aí. Eu já era assim? Ah, você tinha essa vertente da arte, né? Que dava para ver que era muito forte em você. Mas eu acho que você evoluiu muito, né? Desde que está em São Tomé. Até a forma que você se comunica tá diferente da época que você trabalhava na rádio, por exemplo, né? Então dá É, para ver realmente que a sua alma se encontrou mesmo aí, né? é, acho que é nítido, né? Eu era mais Bem contida, nítido. acho. É, é, E fico até feliz. porque E até porque tinha o viés religioso, né? E acaba, querendo ou não, nos prende, né? A gente fica ali dentro de uma forminha, né? Ah, é. Não, ali tinham muitas camadas de cebola. Trabalhar ali eram muitas camadas de cebola. Não, eram muitas coisas. Não dava mesmo. Ó, o Coletivo Reggae entrou. É uma banda daqui, maravilhosa Ó, aqui de Santo Tomé. pô, se eles quiserem fazer uma live um dia, é só Ai, entrar em Coletivo contato, a gente Reggae. faz live também. Ai, eles são ótimos. Nossa, a música maravilhosa deles. E olha que eu sou do rock and roll, mas essa banda me ganhou. É, Ó o Fábio aqui. O Fábio, ó, quando estou para baixo, estressado, assisto o canal Hip Chic ou vou nos seus stories e aí volta ao meu eu. Obrigado por esse trabalho incrível de divulgar São Tomé. Ó, que bacana. ai, obrigada. E você sabe que hoje eu tava, essa semana eu tô bem para baixo, sabe? Mas é tão bom assim saber disso, nossa, dá uma, dá uma Você tem um quentinho no público bom, coração. Lu. Hã? Ó, você tem um público bom aí que te segue e gosta de você, né? Eu tenho, Isso eu vai te dar sempre tenho. suporte.
Eu tenho. Toda vez que eu falo assim, nem sempre eu falo, né, que eu tô pra baixo, que eu tô passando alguma coisa. Eu no meu stories eu não mostro só beleza, porque eu acho que não existe, né? Então eu gosto de mostrar o dia a dia mesmo. Ó, o bolo queimou, hoje tô com dor, tal. Mas às vezes eu falo de alguma dor mais, sabe? Olha o que eu recebo de mensagem, o que eu recebo de mensagem. Se eu quiser, eu não precisava nem fazer terapia, ou nem pagar um. Era só eu vir aqui falar qualquer coisa. Gente, hoje, olha, o que vem de receita, de conselho, ou de falar, nossa, você é necessária. Olha, eu vou te falar, viu? Assim, não é tanta gente, mas um punhado assim que, nossa, nutre, né? Da hora. No início da live eu vi o comentário da Karina, depois eu acabei perdendo aqui, mas ela está acompanhando também. Beijão para você, cara. Qual- A Margarete Pinelli, ó. Sonho conhecer São Tomé. Vão para lá, Margarete. Ai, vem mesmo. Ai, gente, sonho é para realizar, é tão pertinho. Gente, hoje em dia de São Paulo, tem ônibus que vem direto. Na sexta-feira, você pega o ônibus às 22h30 no Tietê, chega aqui em Santo Tomé. Daqui a pouco eu vou receber um casal aqui, vai chegar às 4h30 da manhã. Eles saíram 10h30, 4h30. Da Olha o meu hora. trabalho como é que é. E aí o pessoal pensa que a gente não trabalha aqui. Mas aí chega 4h30 da manhã e depois vai embora no domingo. Sai 3 horas da tarde daqui, então vem sim. E aqui é tão Quanto que é a legal. passagem? Hã? Quanto que é a Cara, não passagem tá do barato Tietê não, tá para aí? caro pra caramba, tá mais de 150, eu acho que 160. Tem uma forma que eu viajo muito, que é BlaBlaCar. Já viu falar nesse aplicativo? É tipo um Uber, só Não. que é de caronas. Então, fica metade do preço, assim. Você paga R$ 80 numa carona. Então, para quem, para quem gosta, né? Para quem se permite viajar de outras maneiras, tem várias outras maneiras, né? De viajar. Ou chama três amigas, vem de carro. O ônibus é caro, É, mas é possível, né? divide. Hã? A Janete falando que amanhã estarei aí, se Deus quiser. Olha aí. Oh! Bem-vinda à montanha. Traz agasalho, viu? Traz agasalho que esfriou. Qual que é o próximo evento aí, Lu? Grande evento aí da cidade? É o da festa de agosto da semana que vem. Esse é todo ano, chama Festa da Colheita, ou Festa de Agosto, ou Festa da Colheita. Todo ano tem, o terceiro sábado, terceiro final de semana do mês. Aí começa assim, sexta-feira, reggae, sexta-feira, reggae, sábado, rock, e domingo, sertanejo. Só que a Vanessa da Mata que vem, não é rock, né? Mas acho que vão ter as bandas de rock daqui. Ainda não saiu a lista de todo mundo que vai participar. Mas é o próximo evento. Mas aqui Tem. tem sempre evento, viu? Tem sempre alguma coisa acontecendo. Ou é um evento de É, bike, moto, vai ter outro de da moto, dia 1º de E, setembro, de moto e rock. Alguém está e como é que perguntando se tá tem as hospedagens aí? quanto está a hospedagem? A partir de 60 Ainda tem, reais. é, Ah, ainda tem vaga aliás, eu aí coloquei hoje no no. chalé? Hã? Ainda tem vaga no chalé para esses Não, dias? para o chalé, para esses dias já está lotado. Para esses já está lotado. Graças. É, Mas aqui, a partir de agora, hoje eu fiz porque eu estou reformando aqui, né? Então, vai reabrir a semana que vem. Esse mezanino. E aí eu vou fazer por R$ 50, que é um lugar para 3 pessoas. Aí R$ 50. Aí no quarto de casal, R$ 60 a diária. Tem um quarto para solteiro. Aí R$ 70 a diária. É Beleza. uma A terapia, acessível, né? Fora tanto de dica que eu sim, dou. Só com bem as dicas que eu acessível. dou, vocês já vão economizar um monte aí. É, É é, verdade. tem acupuntura aí, profissional de acupuntura? É,
Isso daqui é acupuntura? Auriculoterapia? É considerada acupuntura? Porque acho que é a profissional de Isso acupuntura aí. que fez isso aqui, inclusive do SUS. Tem o do SUS e tem acupuntura, sim. É que eu não lembro o nome das profissionais, mas tem sim. Quase toda terapia, assim. Como chama essas terapias? Não é holística essa, né? Não, acho que pode ser integrativas, né? Você Integrativa. pode falar É, disso. acho que integrativa. É, tem bastante profissional aqui. Só que é muito assim, nem sempre uma profissional fica assim, 5 anos, ou daqui 10 anos vai achar, sabe? Às vezes tem uma rotatividade. Tem muita gente que vem, fica 1 ano na cidade, 2 anos, sabe? A Anne está falando de terapias complementares. Isso. Valeu, Então, Eli. muda muito, mas sempre tem terapias complementares. Obrigada, Anne. Tem muita loja aí que vende pedra, né, Lu? Muita, muita, muita. Tanto loja quanto gente que faz artesanato. Isso aqui é uma pedra, ó. Aqui tem uma pedra. A pedra é só isso aqui. Mas aí isso daqui é um trabalho de. É algum metal, eu não sei que metal, acho que cobre. Então, o pessoal faz muito artesanato, né? E pedra pura também, drusa. Esses dias eu fiz uma publi para uma loja aqui de uma. Que ainda faço publi, além disso, eu ainda faço publi. Eu faço vídeos, né? Eu peguei a manha de fazer vídeo, então eu faço narração e tal. E aí eu fiz de uma loja de cristais bem legal. Umas drusas gigante, uns fósseis. Nossa, eu vi um negócio diferente, é uma coisa assim e um monte de tipo peixinho. Imagina uma placa assim com É. vários, tipo, sabe, do tamanho de um dedo, vários assim. É coisa fossilizada. Era peixinho do. Mas antes de ser peixe. Nossa, umas coisas muito doidas. Aqui tem bastante. Que da hora. Ó, a terapeuta Silvia Vieira falou que vai passar um tempo aí para tratar do seu ciático. Nossa, olha, eu até choro. Você acredita? As 2 últimas vezes que eu fui em alguma terapia, ontem eu chorei. Quando alguém está cuidando de mim, eu começo a chorar. Eu estava fazendo fisioterapia, eu comecei a chorar. Eu vou chorar se você cuidar de mim. Uma vez veio uma hóspede aqui e quando eu fico com dor, eu fico me, né? E é dor. Então ela passei. Aí ela veio, fez massagem. Eu falei, "Ai, como eu queria ficar aqui para tratar de você. Eu falei, "Ai, como eu queria que você ficasse aqui para tratar de mim." Ah, É, Bemalha app, né, o app. Aqui, Ana também, aqui a Eni falando que as pedras são lindas e ótimas, valeu aí. Eni e Delfonso Andrade também está entrando aqui, valeu, gente. É, Maísa, isso? Maísa Nepe, obrigado. Tatiana Trindade, 585 também. Cristina Figueiredo, 23, valeu. AGD ó, o Cardoso, Zagaia. valeu, boa O noite. Zagaia eu conheço. Ele veio voar aqui de asa delta. E aí, Pô, que da hora. esse eu atendo muito assim, como eu te falei, cada pessoa busca alguma coisa em Santo Tomé das mais diferentes. E esse cara, ele tinha uma asa grande, eu nem sei se chama asa delta, acho que é outra. Fala aí, Zagué, você ainda tá ouvindo aí, como que chama? E aí ele queria voar. E aí eu fiquei rodando a cidade inteira, porque tem que ter uma característica exata. E aí eu rodei a cidade inteira para ele voar. Tem gente aqui que me contrata só para ir nas lojas comprar pedra. Tem gente que me contrata só para ir em todos os bares. Fala, olha, eu quero um roteiro de bar, de bar em bar. E Roteiro para ver em OVNI. Cachoeira, tem? Hã? Roteiro de Cachoeira, tem? Claro, claro, esse é o principal. Adoro Cachoeira, Ai, viu? no Bom verão, vem no demais. verão. Muito bom. A Eni, a Luciene, ela está em São Tomé das Letras. Ela está vivendo lá já há alguns anos e trabalha com arte, com turismo e tem um chalé
onde ela hospeda os turistas, né, que vão lá visitar São Tomé das Letras, e todos, né, que estão acompanhando ou agora ao vivo, depois vai ficar aqui no IGTV e no YouTube, também estão convidados aí a entrar em contato com a Luciene e se programar, né, para ir visitar e se hospedar lá no chalé que ela Chalé hip chique agora tornada. chama. Logo, logo tem mais uma parte, né, a mezanina aí novo. É? Como é que é? Logo, logo você já tem essa parte que está reformada aí pronta, Sim, né? sim, sim. Já está. Não é grande reforma, uns ajustes, né? Um espelhinho aqui, uma tinta ali, uma coisinha assim, a gente vai devagar. Aqui as coisas são. Algumas coisas vai rápido, outras vão mais lenta. Tem pão de queijo aí, tem, né? Claro, claro. Desde os mais simples até os com queijo da canastra, até os que eu faço. Vou Uh, beber. aqui tem bastante pão de queijo. Todo lugar tem aqui. Qualquer esquina. Erika Curvelo 93, Danilo Valese, valeu. Nátia Essigani, Rodrigo Staila está aqui, valeu. Sônia Irai, Júlio Recchia, obrigado. Poliarte 7410 também está na nossa audiência. E o amigo da Luz, a Gaia Viajando, também assistindo aqui a nossa live com a Luciene Fachinelli, crítico deportivo, graças, lá da Venezuela, nos acompanhando também, faz um trabalho bacana de jornalismo esportivo. Internacional. Valeu, estamos Ai, que legal. internacionais. Precisa vir para cá, viu, Rai? Conhecer São Tomé das Letras. Vem visitar o É, Brasil, visita também São Tomé das Letras. Vai isso. conhecer a Luciene. Vem. Ô Lu, qual outra lenda que mais te impressiona aí? Que você fala, caramba, essa aqui é bem fundamentada, né? Por mais que se questione, tente encontrar razão, você fala, essa lenda aqui se inventaram muito bem. Nossa, agora você me pegou de calça curta. Nossa, peraí. Uma lenda. Nossa, Cláudia, agora você me pegou. Uma Essa de lenda. São Tomé é Cara, boa, né? tem a lenda Essa, dos sete orelhas. Hã? essa de São Tomé, A né? do quê? Do Santo Tomé. Que vai até É, essa é Machu boa, Picchu. essa é boa, mas. Essa é boa, mas sei lá, teria que ser. A Terra teria que ser muito. Sei lá, não faz muito sentido. Ou faz também, por que não? Mas, mas E eu a não que sei você se é ia muito. Hã? contar? A que Tem você ia uma. contar Ai, agora aí? mas é macabra essa. Essa é macabra, assim, mas eu acho que é possível, assim. Mas é, enfim, deixa eu ver se eu sei contar direito. É a história do Sete Orelha. Tinha um cara que ele brigou entre família. Não sei direito como é que foi que desenrolou, que ele brigou entre família. E aí ele jurou de morte sete caras. E aí ele foi matando um por um e pendurava as orelhas dos caras, arrancava as orelhas e pendurava num colar. Ou seja, um serial killer, né? Sei lá, eu acho que tem fundamento, que o mundo é muito louco. Caramba, É, tem até uma placa aqui, Cidade dos Sete isso aí em São Orelhas. Tomé? Hã? É aqui próximo a Santo Tomé. É próximo a Santo Tomé. Mas aqui se fala muito nisso. É, a do Chico Taquara, eu acho que é possível ter passagens subterrâneas. Eu não acho isso uma coisa, sabe, de outra dimensão, nada. De repente, só que do jeito que falam, acho que tudo é interpretação, é como falam, né? Porque a do Chico Taquara, uma lenda que eu sei, porque tem várias dele, é mais uma que ele É. era um cara que andava com muitos bichos, animais em volta.
benzia as pessoas, sabe? Era um homem de muita boa vontade, benzedor, tal, e andava com os bichos. Ele chegava nos estabelecimentos, aí diz que ele fazia um círculo assim com o pé e falava: "Ó, agora fica aí os bichos." Ele entrava no estabelecimento, os bichos ficavam lá, assim, sabe? Eu andava com pombo, mel no Caramba. cabelo, bem assim, figuraça, tem até foto dele. Então, e aí tem uma das lendas que a mulher estava tendo um parto difícil. E aí ela falou pro marido: pega o cavalo e vá chamar Chico Taquara. O Chico Taquara vivia numa gruta. Vá atrás É. de Chico Taquara. Aí o homem pegou o cavalo e chegou: Chico Taquara, vai ajudar minha mulher que ela tá parindo com dificuldade. Ele falou: tá, pegue seu cavalo e vá, vai que eu já tô indo. Aí o homem pegou o cavalo e foi. Quando ele chegou na casa, a mulher com o bebê no colo falou: ó, encontrou com o Chico Taquara, acabou de ir embora. Olha só, É uma um lenda. fenômeno aí espiritual. É, Posso falar que. Não posso falar nada. Ah, vai saber, né? é uma boa lenda. É. Ô Lu, da história de São Tomé, é, como é que a cidade foi criada, você sabe? Fundada? Ó, o que eu sei? Na época do ouro tal, aqui não tinha ouro em Santo Tomé, porque Santo Tomé fica bem na montanha, bem no alto das outras cidades em volta, né? Ela fica bem mais alta. As outras cidades tinha ouro. Então tinha muita cidade aqui em volta. Então aqui, tanto que a Estrada Real passa por aqui, né? Uhum. Então tinham os donos de fazenda, tal, porque aqui é história de escravidão, fazendeiro que foi pegando as terras, né? E muita história de escravidão, tal. E diz que como chamava os inconfidentes mineiros que passavam, porque diz que o pessoal era maçom aqui. Esse pessoal fazendeiro era maçom, mas que tinha a igreja como, não sei se pode falar assim, um disfarce, sabe? Então tem muita Pode, lenda assim também, pode. que a própria igreja matriz e os casarões que ficam em frente à igreja diz que tem passagem subterrânea, porque aqui durante essa época ficou conhecida como Cidade de Domingo. Ainda não chamava São Tomé das Letras. Isso é antes né, porque ela foi colonizada, que fala? Como se fala? Em 1770, que começou a ser São Tomé, com a lenda do São Tomé, e aí igreja do lado, foi nessa época. Mas antes, o pessoal vinha aqui, assim, porque era muito difícil o acesso, era muito alto, não tinha ouro, em volta tinha ouro, É, então os grandes barões vinham aqui passar o domingo, era a cidade de Domingo. E aí depois, em 1770, teve essa lenda, né? Tem essa lenda do São Tomé que teria aparecido para o escravo que fugiu do barão, e aí foi capturado, e junto com ele tinha uma carta que falava que era para alforriar ele e para construir uma igreja no lugar onde tinha sido encontrado o escravo. Então, do lado da gruta começou a construir a igreja. E aí que começou Santo Tomé, né, ser habitada. Só que ainda era muito difícil, ainda era com carro de boi. Por isso que as casas começaram a ser construídas em pedra, né? Então, as casas mais antigas, a minha é construída em pedra, e os grandes casarões são... Porque não chegava material. Então, o pessoal aproveitava as pedras que já tinham aqui e iam fazendo. tem. Até os telhados eram pedras. E ainda tem algumas construções em alguns lugares por aí, desse mesmo jeitinho, todinha de pedra. A minha agora como que se fala? Tem... Como que se fala? Tinta na parede. E aí foi cimento, essas coisas aí. É.
Mas era construída assim, era pedra sobre pedra e tal, e aí começou a extração mais é, crescendo. E aí foram chegando mais pessoas e se amontoando aqui. No começo do século passado, eu fiz um curso de história aqui de Santo Tomé para poder guiar. Mas é que eu esqueci, não sou muito boa com data. Mas no começo do século passado, acho que tinham tipo 300 pessoas, sabe? Muito pouca gente. Só para extração da pedra mesmo. Aí depois começou, aí com a leva, os hips, tal. Aí já tinha 1.000 pessoas, não tinha nem televisão nessa época. Chegou bem depois, assim, do pessoal de São Paulo, né? Que nem a gente, sei lá, em 1980, grande parte já tinha televisão. Aqui tudo começou a chegar muito depois, bem atrasado. E aí começaram os hits chegar em 1980, aí depois dos anos 1000, 2000 e pouco, aí é, caiu na mídia, aí com a internet, aí começou a vir mais o turismo mesmo. Mas Vai é muito recente. estrangeiro aí? Hã? Estrangeiro? É, Visitando ou morando? visitando. Tem estrangeiro, mas é pouco. Aqui tem estrangeiro mais do Argentina, Chile, Bolívia, tem muito viajante. Aqui tem muito viajante, é um dos circuitos para mochileiro, sabe? Mochileiro que visita, sai viajando. É, Aqui é um né? circuito importante para essa galera mochileira. Então, vem bastante gente assim, mais que viaja muito, sabe? Então, quando tem um gringo assim da Europa, dos Estados Unidos é muito raro, muito raro. Agora, da Europa, às vezes tem, e aqui da América do Sul, de vez em quando, tem mais. Agora é interessante, né, o quanto o estado, né, de Minas Gerais tem formado, né, na sua cultura essa questão forte, né, religiosa, e aí acabou criando essas lendas, essas crenças, né? É impressionante como Minas tem isso, né? Mas você tinha até perguntado do poder público, como que ele lida com essa questão do misticismo e tal. Ele consegue abarcar esses dois lados, porque aqui ainda tem a religiosidade muito presente, né? Até por ser um circuito mineiro e tal, dessa religiosidade, a gente recebeu um osso o mês passado, lá do Vaticano, o osso do reconhecendo a importância da cidade, do Olha, apóstolo. Então, veio um osso, veio de helicóptero, foi um mega evento. Todo mundo, assim, da política estava lá, sabe? Foi um grande evento. Então, ainda mantém, sabe, essa tradição. Ainda tem muito visitante, assim, que vem em busca desse lado religioso mesmo, católico, né? é forte, né? É. Leandro KSW, obrigado aí pela audiência. Ribeiro Soniara, Kelsen Porto está aqui com a gente. Tiagão 43 também. Richard Vix 2023. Harrison entrando aqui também. Lucas Benítez, seja bem-vindo. J. Júnior Voz, obrigado aí, J. Jane 2913 também está com a gente. O Renan 035 também. Boa noite, Renan. Bruna Grassi está com a gente. Pablo Lemes também está aqui. Alex Lampião também entrando. Eu, Vitória, 1970, boa noite. Michele Menezes, boa noite. Combi Rota Infinita, boa noite, seja bem-vindos. Andrew Rangel também, Bi Macedo também entrando aqui. Olivia Crochê Reciclamente, obrigado. Boa noite. E o Gabriel também entrando aqui. Marcos Seba também está aqui com a gente. Valeu, Marcos. Boa noite, seja bem-vindo. E o Moraes XM entrando aqui também. A gente está conversando com o Luciane Fachinelli.
1h15 de live e o papo tá bom, não dá vontade de ir embora, viu, Lu? Tudo isso? Nossa, que rápido! Tudo isso. Nossa, O papo é muito bom, é, né? eu gosto. Falar de São Tomé é muito bom. Dá pano Se você pra manga. pudesse definir São Tomé em uma palavra, Lu, qual que seria? Nossa, você tem cada pergunta que me deixa de calça curta. Santo Tomé em uma palavra? Ah, eu acho que pode Tan, 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 ser tan. encantada. É, Encantada. Montanha encantada. quando eu falo assim, porque aqui o pessoal chama, né, montanha mágica, montanha mística, montanha. Eu gosto da palavra encantada, mas poderia ser mística, mágica, porque eu vejo de outra forma, assim, eu não vejo o misticismo como algo assim, sabe, sobrenatural. Eu acho encantada mesmo, assim, sabe? Eu vejo tanta gente assim sair renovado, sabe? Chegar e ter alguma coisa assim, se sentem bem, assim, sabe? Então, eu acho essa palavra muito adequada, encantada, de verdade. Legal. Bom É. mesmo. Você já chegou a conversar com alguém que viu algum extraterrestre aí? Que eu sei que tem uma estátua aí que é um marco, né? Parece que alguém viu um ser de outro mundo e acabou registrando isso. Então, como eu te falei, não é um assunto que eu me interesso muito. Então, se a gente estiver numa rodinha aqui, eu vou puxar um assunto de violão, um show. Se alguém falar de um negócio, eu vou pegar uma água. Eu não vou ficar perguntando, então, e como que foi? Ai, vem aqui, me conta. Eu não sou essa pessoa. Mas tem muita gente que viu e que eu conheço. O Júlio, tem um guia aqui que ele chama Júlio. Aliás, já fica a dica assim, se alguém quiser, porque não é porque eu não tenho interesse que eu não acho válido, eu acho super válido, é que eu não conheço. Então, tem outros profissionais que Uhum. conhecem melhor. Então, o Júlio é um cara que ele diz que já avistou OVNI, que já viu. O seu Tatá Noronha, ele já morreu, mas ele deixou um livro, então ele fala de relatos. É... Ai, Cláudio, mas de verdade, eu não acredito, eu Não não, nem se liga. desacredito, eu não me interesso, assim, sabe? É muita Mas heresia falar isso. Hã? o dia que você vê, Nossa, o dia ó, que você vê, se você eu, me fala. nossa, eu vou correr. Aí eu sou curiosa. A Karina, ela acredita e tem medo, viu? É que agora ela tá lá Olha acho que aí. na Venezuela, inclusive, perto do hermano aí. O pessoal da Combinômides, eles têm um terreno aqui em Santo Tomé, bem afastado da cidade. E enfim, eles lá na roça você tem muito mais possibilidade de avistar o céu. Porque aqui a É. gente fica com a vista acostumada. Ontem mesmo eu estava na rede e eu fiquei vendo um objeto que eu fiquei horas não, mas minutos olhando para ele. Porque eu não identificava, sabe? Mas eu fiquei curiosa, assim, de olhar. A Karina, ela tem medo. Se ela falou que já teve luzes e que ela Druida, acorda! Já ligou pro pai em São Paulo. Cara, Caramba. mas eu não tenho medo, mas se eu ver, eu conto, eu saio filmando. Isso, filma pra nós. A Aham. Nilinda26 mandando boa noite. Cristiano Nogueira também está aqui com a gente. Aliás, se a Karina estiver assistindo e quiser entrar, manda convite aí, eu aceito para participar Ela tinha aqui no final entrado? da Ela live. tinha entrado no Ela começo? Tá tinha aí. Ah, você comentado, tá ela tinha aí? no começo ela tinha comentado. Olha aí, eu ali respondo Ah, sem medo. Muito medo, ô PT. cabeça, entra aí. Entra aí, cara. A Bruna, a Bruna fala o seguinte: quando eu volto para São Paulo, até o cabelo está melhor. São Tomé encantada.
Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando eu entro na cachoeira, eu nem lavo o cabelo naquele dia, porque o cabelo fica num brilho. De verdade mesmo. Melhor que shampoo. Isso é verdade. Mas também não é só coisa Ó, boa, não, viu? Morar aqui. Hã? Morar tem os desafios. a Nili ainda falando. Ah, é? Quais desafios? Acho que mais, mais desafiador. Os profissionais que não tinha estão chegando, então já é um desafio que está sendo superado. Mas o maior é a questão de dinheiro mesmo, de trabalho, achar moradia. Eu dei sorte, né? Sorte de achar essa casa, de estar bem, de, né, ter uma casa, uma segurança. Mas para quem vive de aluguel é muito difícil, é muito complicado, porque a pessoa vem e te aluga um espaço. E então, daqui a pouco, ela resolve que quer alugar para turista, e aí te despeja. Aí até você acha, porque não tem imobiliária aqui, você tem que ir no boca a boca. Então, isso, para conseguir trabalho, porque às vezes você faz alguma coisa, você tem que ir atrás, assim, sabe? Você não, é, é diferente de você montar uma loja e ficar esperando o público vir. Aqui tem muita gente que tem que ir atrás das oportunidades, tem que movimentar. Então, é sempre uma movimentação constante. Por ser uma cidade pequena, que a gente fica sabendo muito de alguns problemas, às vezes alguma coisa pessoal, né? Numa cidade grande, quando você tem algum desafeto, alguma coisa que acontece, você para, a pessoa não sabe onde você mora. Aqui não, todo mundo sabe tudo. Então, qualquer problema, aqui tem que ser muito correto. Aqui tem que ser muito correto. Porque aqui o Facebook funciona muito para comunicação da comunidade, sabe? Então, ai, sei lá, meu É, gás enterrou, sabe? Já vem logo alguém indicando tal. Isso vale para coisa boa quanto para coisa ruim. A fofoca ali se espalha rapidamente. sim. Então, isso é um aspecto negativo. Tem uma coisa que a cidade é vista. É, tem muita gente que acha que é para drogas. Já ouvi muito isso. Ah, vai para Santo Tomé para fumar maconha. Você está indo para Santo Tomé para fumar maconha. Se eu quisesse fumar maconha, eu teria ficado em São Paulo, que eu ia me abalar 300 quilômetros para fumar uma maconha. Sabe? Então ainda tem muito disso. Então é, fica estigmatizada. Outra coisa também, como É, antigamente, como aqui é muito sim, rústico, e as pessoas estavam acostumadas a pagar, às vezes, um preço quase irrisório, ou às vezes nem pagar por uma hospedagem. Muita gente procura aqui assim, tem uma pousada de R$ 25 com um lençol limpo, sabe? Ainda é pouco valorizada. Então, quando uma cachoeira uhum, começa a cobrar, quando tem entendo. uma infraestrutura, quando você melhora um lugar, tem que convencer muito para pagar o meu passeio turístico. Nossa, para pagar meu passeio turístico, quase um parto. A pessoa paga R$ 300 para ir no cabeleireiro, para mudar um cabelo, mas não paga uma experiência. Que você coloca o carro. O carro aqui é um desafio, porque aqui é muito irregular, então o carro vive quebrando. Então, esses desafios, assim, de você conseguir se manter, sabe? Uhum. Com básico Sim. aqui. Esse é um grande desafio. É o Chacal 10 está aqui com a gente, Victor Ferreira Barbosa, valeu, Tiago Cardoso, boa noite, Ani Linda 26, ela fala cidade pequena onde ela mora, todos sabem de tudo. A Rosana Miranda diz que ama São Tomé das Letras, valeu, Rosana. Lucas Parada também. A Poliarte diz que os desafios são maiores, né, de morar numa cidade pequena, valeu aí pela participação. Lu, para a gente encerrar, queria que você deixasse aí uma mensagem, né, para a nossa audiência e reforçasse aí o convite, né, para o pessoal conhecer o teu trabalho aí no Instagram, no YouTube e conhecer o Xalã.
Eu queria deixar uma mensagem bonita, mas eu não sei o que eu poderia falar. Mas, assim, acho que eu até falei já um pouco disso, assim, da gente, se a gente perceber que o mundo, a gente foi, acho que, muito moldado para competição, né? E se a gente pensar na cooperação, acho que as coisas fluem melhor, assim, em tudo, sabe? E cooperar quer dizer eu me doar quando eu estou a serviço, né? Com os meus talentos, meus dons, meu trabalho, e que todo mundo possa fazer isso. Olha, a Luciene faz esse trabalho, Cláudio Palermo é a melhor pessoa para fazer aquele trabalho, né? Que não tem competição, que a gente está, né, no mesmo planeta, acho que a gente trabalhando em conjunto fica melhor para todo mundo. E chamar todo mundo, quem quiser vir para São Tomé, é um lugar místico, né, no sentido de não, como eu disse, não de coisas assim sobrenaturais, mas eu como uma cética, uma Santomé, só vendo para crer, eu me sinto, é verdade, assim, o efeito é mesmo, assim, sabe? É como você ficasse, sei lá, uma hora meditando num centro. Se você for para a montanha lá e sentar e ver um pôr do sol, você já sente, sabe? Esse tipo de benefício. Então, não venham para a cidade, venham comer bem, vem para a cachoeira, vem para andar, vem para ver música, para ver arte, religiosidade, por que não? É isso, venha passear em Santo Tomé. E eu tô aqui, Hospedaria Hip Chic, para quem se sentir, né, à vontade de estar hospedado dentro de uma casa com a pessoa, com os gatos, com o cachorro, vai ser muito bem recebido. Minhas redes sociais, o YouTube, o Instagram, estou sempre postando as coisas aqui da minha vida e da vida de São Tomé. Então vão ser todos muito bem-vindos e bem-vindas. Gratidão, Lu. Parabéns aí pelo Obrigada trabalho e eu. muita luz, muita luz Obrigada, Cláudio. cada vez mais. Obrigada, viu, por ter me chamado. Foi muito legal, assim, te ver. Parabéns pelo teu trabalho, de você continuar, porque desde aquela época é, eu já vi que você, né, você já tinha essa comunicação bem fácil, assim, e muito feliz que você está levando adiante. Muito legal, viu? Parabéns. Gratidão. Um abração aí e bom final de semana, né? Bom finalzinho da semana e de semana aí e muito sucesso. Você também. Para todo mundo. Um beijo. Obrigada para todo mundo que entrou. Valeu, gente. Um abração a todos aí, tudo de bom. Vamos que Boa vamos. E vamos noite. para São Tomé, hein? Vamos lá para Minas Gerais. Terra boa Vem. demais.